Diz assim a palavra do Senhor: Jesus anda por sobre o mar. Nessa noite, o Senhor, Ele quer nos ensinar como que nós vamos fazer para que nós venhamos andar, triunfar sobre os nossos problemas. Noite de culto da família, o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos dar estratégia, para que a gente não venha ficar parado, para que a gente não venha voltar atrás, mas que a gente venha avançar, até chegar no lugar do nosso milagre, da nossa bênção, amém? Então, meu querido, abre aí bem o teu coração nessa noite, sabe, para que o Senhor possa te ensinar. Uma vez que a gente chega na presença de Deus, nós temos que nos esvaziar, amém, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Então, nessa noite, deixa o Senhor Jesus te instruir, e você vai ver que você vai viver uma vida de bênçãos, amém? Diz assim o versículo de número 22. Se alguém puder abaixar um pouquinho o som do microfone aqui, eu agradeço. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Igreja, a palavra do Senhor diz, tinha acabado de acontecer o milagre da multiplicação. Mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, eles tinham ali sido, alimentados através de 5 pães e 2 peixinhos pelo poder de Deus. Esse povo estava maravilhado, esse povo estava ali todos fartos, todos satisfeitos, todos tinham ouvido o sermão, ouvido a palavra de Deus. Jesus tinha curado os enfermos, Jesus tinha expelido os demônios. Aí Jesus chega nos discípulos e dá uma direção para os discípulos. Vocês vão pegar o barco, vocês vão atravessar esse mar e vocês vão me esperar do outro lado. Igreja, e nessa noite o que o Senhor quer começar me ensinando, te ensinando, é que nós temos que viver debaixo da direção de Deus. Ele tem direção para nós. Ele tem nos ensinado, a igreja está passando por um período de humilhação, a qual Ele deu direção para a igreja. Olha, convida o povo, chama o povo para se congregar. Chama o povo para se humilhar. Chama o povo para se prostrar diante do meu altar. Chama o povo para analisar a si mesmo e ver se há caminhos maus e sair desses caminhos e buscar a minha misericórdia. Porque eu quero abençoar, o Senhor quer abençoar. Ele quer abençoar a minha vida, a tua vida, a minha casa, a sua casa. Mas isso não acontece com a gente de qualquer maneira. E Ele tem dado direção. E nessa noite, igreja, nós temos que estar apercebido. Será que de fato e de verdade, quando eu coloco aqui o meu paninho nas minhas costas, eu estou humilhando também o meu coração? Aqui a gente vai ver que os discípulos, eles obedeceram Jesus. Os discípulos, eles podiam falar, Senhor, nós estamos todos juntos, nós somos um grupo, nós somos uma equipe. Então, a gente espera o Senhor aqui e depois todo mundo vai junto no barco para o outro lado e pronto. Não, eles ouviram. Nessa noite o que o Senhor está querendo nos ensinar é que nós não podemos ser os nossos próprios mestres. Não seja o teu próprio mestre, não seja guiado pela tua própria vontade, não seja guiado pela tua própria direção. Hoje um culto da família, e quantas são as vezes, meu irmão, que a gente está passando por dificuldade, dentro do lar, um atrito, uma discórdia, e o Senhor, Ele vem, Ele nos ensina, Ele fala, olha, cessa a briga, cessa a contenda, cessa, essa coisa para ver quem pode mais, quem fala mais, quem sabe mais. Cessa tudo isso para que eu possa trabalhar na tua casa, na tua família. Mas embora eu venho, eu ouço a voz de Deus, eu não deixo o Senhor ser o meu guia, eu não deixo o Senhor ser o meu mestre, e eu começo a fazer tudo o contrário do que diz a palavra de Deus. O Senhor está falando para cessar a briga, a contenda, e eu estou lá colocando lenha na fogueira.
O Senhor está falando para cessar a discussão, mas eu estou respondendo à altura, eu estou batendo boca. Eu continuo, embora ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus, eu não estou sendo direcionada por Deus. Eu estou sendo direcionada pela minha vontade. Eu estou sendo direcionada pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, pela minha razão. E isso não vai trazer resposta para mim. Isso não vai trazer resposta para você. Então o que o Senhor está falando para mim, para você nessa noite, é: olha, se esvazia de toda a tua sabedoria, de toda a tua razão, de todo o teu ego, de toda a tua arrogância, de todo o teu orgulho, e dá ouvido para mim, porque eu quero te abençoar, eu quero abençoar a tua casa, a tua família. O Senhor está falando, meus irmãos, é tempo da gente estar percebido na casa de Deus, andar na direção de Deus. É o que Ele tem para mim, é o que Ele tem para você. Então nessa noite, vamos deixar o Senhor nos guiar. Ele quer que nós venhamos andar sobre os nossos problemas. Meu irmão, mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. Isso não vai acontecer de qualquer maneira. Então, sabe, vamos estar com o nosso coração aberto. A gente não pode ser como aquele homem que diz a palavra lá do Senhor em Lucas 6. Porque me chama de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Então vamos ouvir a Deus. Sabe, meu irmão, eu não estou falando para você que é fácil, não. Tem hora que a gente quer mesmo, sabe, discutir. Peraí, até quando eu vou ser bobo? Até quando eu vou ser trouxa? Até quando a pessoa vai fazer de mim tapete, vai fazer de mim capacho? Tem hora que a gente quer sim responder à altura, tem hora que a gente quer pagar o mal com o mal, vem esse pensamento, vem esse desejo, mas eu tenho que me lembrar que na minha vida tem uma promessa. Você tem que se lembrar que na tua vida tem uma promessa, mas a palavra de Deus diz que se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. E se você crê em Jesus, se você crê no ensino de Jesus, você não vai estender a sua mão à iniquidade, você não vai agir da maneira que você acha que você tem que agir. Você vai se lembrar da palavra de Deus e vai falar: eu vou me guardar na posição, eu vou fazer um silêncio sábio, eu vou engolir a minha razão, o meu orgulho, e lá na frente o meu Deus vai me justificar. Ele vai justificar a minha casa e Ele vai trazer a bênção e a paz dentro do meu lar. Então nessa noite, igreja, vamos estar na direção do Senhor. E aqui o Senhor falou para ele: olha, vocês vão passar diante de mim, vocês vão na minha frente. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes o Senhor quer ver como que a gente vai agir quando a gente estiver sozinho. Porque aqui dentro da igreja é fácil ser crente. Quando eu estou com o bispo do meu lado, o dia a dia do meu lado é fácil. Estourou o problema, bispo? Aí o bispo toma a frente e vai lá e resolve o meu problema. Mas e no momento que eu estou sozinha? E no momento que não dá para mim ligar e falar: bispo, agora vai falando aí que eu vou falando daqui. Vai orando daí que eu vou repetir na oração daqui para o mal sair. Não, meu irmão. O Senhor quer ver o que está no nosso coração. O Senhor quer ver o que está no teu coração. E se você estiver na direção de Deus, você pode ter certeza, o mal ele pode até se levantar sim. O mar pode ficar tempestuoso sim, mas você tem a palavra de Deus no seu coração, você sabe que você está na direção de Deus, então você ali tem força, você ali recobra aquele ânimo, aquela coragem dentro de você, e você fala: não, não é esse problema que vai me parar não, não é essa afronta que vai me parar não, não é essa dificuldade que vai me jogar por terra não, não é essa luta, essa tempestade que vai destruir a minha casa, a minha família não. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço aquele que fez a promessa na minha vida. Eu vou continuar aqui perseverando na posição, na direção que o Senhor me mandou, e eu sei que vai vir calmaria, eu sei que vai vir tempo de paz e de abundância sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém, igreja? E diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 23: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. A palavra de Deus diz que ele despediu a multidão. Ali ele já tinha curado,
Ali ele já tinha libertado, ele já tinha até alimentado aquela multidão. Ele podia ter ali, ó, agora eu já estou livre, agora eu já estou de boa, então eu vou descansar um pouco aqui, eu vou relaxar um pouco aqui, missão cumprida, eu fiz o que eu tinha que fazer, então agora tá bom, agora eu vou ficar aqui de boa. Não, a palavra de Deus diz que ele foi orar, mesmo sozinho, ele estava sozinho, mas ele foi orar. Igreja, outra coisa que é muito importante, que Deus tem falado a cada culto nesse lugar, é a importância de uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Aqui Jesus podia olhar e falar, não, minha parte eu já fiz. Já está bom, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri o meu objetivo do dia. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui de boa, eu vou descansar a igreja. Porque Jesus, ele estava num corpo de carne e osso como eu, você. Ele também se cansava. Muitas das vezes ele também se sentia ali, ó, fatigado. Ele se sentia ali cansado. Muitas das vezes vinha, sabe, aquele esmorecimento. Muitas das vezes vinha, sabe, aquele peso o espiritual, que quem é espiritual conhece. Depois que a gente acaba ali uma batalha espiritual, a gente sente o nosso corpo esgotado. E Jesus, ele também sentia, mas ali ele sabia, é momento de orar. Eu preciso orar, você precisa orar, meu irmão. Então não despreze a oração na tua vida. Bispa, mas eu já oro na igreja. Quando eu venho para o culto aqui, ó, é 15 minutos, às vezes antes da palavra de oração, e eu oro junto, eu oro com vocês. Sim, meu irmão, é bom você vir, você orar, mas na sua casa tenha ali o seu momento de oração, no seu cotidiano tenha o seu momento de oração. Aqui Jesus orava, sabe por quê? Ele queria ter intimidade com Deus, ele sentia necessidade de falar com o Pai. Meu irmão, não dobra o seu joelho para orar simplesmente quando o problema bater na sua porta, não. Dobra o seu joelho para orar porque você tem necessidade de falar com Deus, de buscar a presença de Deus na sua vida, de ter ali, sabe, aquela comunhão com Deus, aquela intimidade com Deus. Aqui Jesus, ele estava mostrando para mim, para você, nós temos que ter uma vida de oração. Meu irmão, não seja dependente de oração de ninguém. É claro, às vezes a gente está passando problema, a gente pede oração. Irmão, ó, me ajuda aqui nessa causa. Irmão, me ajuda aqui, ó, eu estou com esse problema, com essa dificuldade. Me ajuda em oração. Sim, a igreja tem que estar unida em oração. Nós temos que orar uns pelos outros. Mas eu não posso só ficar esperando que o bispo vai orar por mim, que o pastor vai orar por mim, que o irmão do lado da igreja vai orar por mim. Não, eu tenho que fazer a minha oração, eu tenho que ter as minhas súplicas, eu tenho que ser ali um intercessor na minha casa. Aqui o Senhor, ele está falando, olha, não seja dependente de oração de ninguém, faça você. Meu irmão, quando uma oração está subindo ao céu, o Senhor não olha para ver, deixa eu ver se é a oração de bispo. Ah, essa pode deixar passar. Não, essa daí não, essa daí espera mais um pouquinho, vai pro... Não, Ele quer ver uma oração de um coração sincero. O meu Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, ora, meu irmão, quantas são as vezes que a gente está passando por luta, por dificuldade, a gente reclama, a gente fala com amigo, a gente fala com outro, às vezes a gente fala com gente que a gente nem conhece, estou lá na condução, a pessoa puxou conversa, eu vou lá, eu conto tudinho o meu problema, mas eu não consigo orar, eu não consigo contar o meu problema, a minha dificuldade, as minhas dores para aquele que pode resolver o meu problema. Vamos ter uma vida de oração, meu irmão. O Senhor, Ele quer nos ensinar aqui, ó, que a oração, ela tem eficácia. A oração, ela tem o seu poder. Já pensou o que seria de Pedro? Quando ele estava ali no cárcere, ele estava aprisionado. Tiago já tinha sido morto, já tinha sido passado a fio da espada. Pedro ia ser apresentado no outro dia para ser morto também. O que seria de Pedro se não tivesse uma igreja que estava em constante oração pela vida de Pedro? Mas não, a igreja estava ali, a igreja estava orando, a igreja estava clamando. Pedro estava preso, Pedro estava ali, ó, aprisionado, cumprindo
prisão nas mãos, prisão nos pés, sentinela guardando ele para que ele não fugisse. Pedro estava debaixo de sentença, ele estava sentenciado à morte, mas tinha um povo que se chama pelo nome do Senhor, que estava orando, que estava de joelho dobrado, que estava clamando ao Senhor em favor de Pedro, e o Senhor enviou um anjo lá na prisão, que libertou a Pedro, que tirou Pedro daquele cárcere, que colocou ele em liberdade. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, a tua casa está em cárcere, está em prisão, está em cativeiros, mas o Senhor quer que você ore, o Senhor quer que você clame, o Senhor quer que você interceda, porque da mesma forma Ele tem o poder de enviar um anjo e estourar esse cativeiro que está aprisionando a tua casa e a tua família, e levar a libertação dentro do teu lar. Meu irmão, sabe, vamos orar. Meu irmão, se a gente for ficar esperando a gente ter vontade para orar, a gente não ora não. A gente não ora não. Às vezes a gente até pensa, eu tenho que orar, não orei ainda hoje, meu Deus. Aí a gente olha para a pia, a louça está lá para lavar. Meu Deus, está dando a hora do almoço, a criança tem que comer. Meu Deus, a roupa acabou de bater, está lá na máquina, tem que estender. Daqui a pouquinho eu oro, vou fazer isso daqui. Quando a gente acaba de fazer isso daqui, já tem outras coisas para a gente fazer. E se a gente não vigiar, a gente passa o dia inteiro. E a gente não consegue falar com o nosso Deus. E não é o que Deus quer para nós, meu irmão, a oração tem poder. Através da oração o Senhor tem o poder de levar livramento para o teu filho que está lá na rua, para o teu marido, para os teus entes queridos. Ele tem o poder de cortar laços de morte. Ele tem o poder, meu irmão, de fechar sepultura. Ele tem o poder de desfazer, meu irmão, a trama de acidente, de tragédia contra a sua casa, contra a sua família. Então aqui ele está falando, olha, ele podia ficar de boa, ele podia descansar, não, mas ele foi orar. Vamos ter uma vida de oração. Meu irmão, mesmo sem vontade, dobra o seu joelho, tenha disciplina. Tenha disciplina, agora eu vou orar, agora eu vou falar com Deus. Mas bispo, eu vou orar e eu vou falar o quê? Dobra o teu joelho e começa a falar com Deus. Começa a falar com Ele, mesmo se você não tiver o que falar, você fala, Senhor, me ajuda, porque está me faltando palavras, eu não estou conseguindo falar com o Senhor, mas a inspiração vem do Senhor, me dá inspiração, me ensina a falar com o Senhor, me ensina a abrir, derramar o meu coração diante de Ti. E assim, meu irmão, o Senhor vai nos capacitando dia após dia na oração. Amém, igreja? E diz aqui, no versículo de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A palavra de Deus diz que os discípulos já tinham entrado no barco, o barco já estava longe, já não estava mais ali, sabe, ali na redondeza ali da praia, não, já estava longe. E a palavra de Deus diz que ele estava sendo açoitado pelas ondas. Mas bispa, eles não estavam na direção. Não foi Jesus que falou que era para eles atravessar e ir para o outro lado? Então quer dizer que andar na direção, então não adianta nada? Porque se eu estou na direção e eu estou sendo açoitado, de que me vale? Meu irmão, tem diferença. Tem diferença. Aqui eles estavam sim, sendo açoitados pelas ondas. A palavra de Deus diz que o vento era contrário, mas eles estavam debaixo da palavra do Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Meu irmão, aqui o que o Senhor está querendo mostrar para mim, para você, e eu não me canso de falar isso aqui. Meu irmão, você está na direção de Deus, você servir a Deus, você obedecer a Deus, não significa que você está isento de problemas, não significa que você está isento de adversidades, não significa que agora Satanás vai olhar, vai sentar no cantinho e vai chorar, e vai falar, agora eu não posso fazer mais nada, não. Ele vai olhar aí que ele vai
querer se opor, aí que ele vai querer se colocar como barreira, porque ele sabe que se você chegar no seu objetivo, que se você chegar na direção que o Senhor te mandou, lá tem milagre para você, lá tem cura para você, tem restauração para você. Então ele vai querer te impedir, ele vai querer te parar, ele vai querer te tirar da direção, mas seja perseverante, sabe, na presença do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, ó, que o barco estava sendo açoitado. E quantas são as vezes, meus amados, que a gente olha para a nossa vida e você fala: meu Deus, que tribulação é essa? Meu Deus, que tempestade é essa? Meu Deus, que vento forte é esse que está soprando? Quantas são as vezes, meu irmão, que a gente olha e a gente fala: meu Deus, eu não sei se eu já estou saindo, sabe, desse problema, ou se eu estou entrando mais para o meio dele. Quantas são as vezes que a gente está ali, meu irmão, que é só Deus e a gente que sabe como é que a gente está. Mas o Senhor está falando para mim, para você: esteja na direção do Senhor. Esteja na direção de Deus, mesmo que o vento pode estar ali soprando, mesmo que o mar possa estar bravio, meu irmão, esteja na direção do Senhor, porque se você está no meio de uma tempestade, mas está debaixo da direção da palavra do Senhor, essa tempestade não vai destruir a sua vida. Mas agora, meu irmão, às vezes acontece que a gente mesmo, por ser o nosso guia, por ser o nosso próprio mestre, a gente rema o nosso barquinho para dentro das tempestades. Então, tem tempestade que não é permissão de Deus, que é a gente que procura. Então, vigia, meu irmão, por isso que é importante você estar na direção de Deus. Porque, meu irmão, quando a gente mesmo vai para dentro de uma tempestade, meu irmão, você pode ter certeza: ah, bispo, então Deus não vai me socorrer mais? Então está perdido para mim? Não, não está perdido não. Mas você vai ter que ter um guarda-chuva bom para segurar a água que vai descer sobre você. Porque é o quê? É a colheita da nossa atitude. Deus, ele livra, ele vai te dar condição de você suportar e de você passar e sair dela. Mas, meu irmão, vai ser isso aqui, ó. Ó, se na direção de Deus, meu irmão, já não é fácil. Meu irmão, se na direção de Deus, meu irmão, já é difícil. Imagine você entrando por sua conta, pela desobediência, pela incredulidade, você entrando na tempestade. Meu irmão, não faça isso com você. Não faça isso com a sua casa, com a sua família. Porque, meu irmão, quando nós estamos aqui no barco, aqui todos os discípulos estavam no barco. O que um sofreu, todos sofreram junto. Assim é na casa, na nossa família. Bispo, olha, eu sou o provedor da minha casa, eu sou ali aquele que mantém, que sustenta, que coloca o alimento, sabe, que mantém a casa, e eu não quero mais ouvir a Deus não, sabe, esse negócio de dízimo, de oferta, olha o aperto que todo mundo tá. Então, aí primeiro eu vou arrumar aqui a minha vida, eu vou arrumar as coisinhas, depois lá na frente eu vejo. Meu irmão, não faça isso, porque você está levando desejo para dentro da tua casa, e aquele filho que você tem que depende de você, aquela pessoa que depende de você, da sua finança, da sua provisão, ela vai sofrer junto, ela vai passar o aperto junto, meu irmão. E na hora que a gente olha e a gente vê o filho pedindo um pão e você não tem o pão para dar, a gente vê o filho pedindo ali um brinquedo e você não tem o dinheiro para comprar, a gente vê as necessidades chegando dentro do nosso lar e a gente não tem condição, meu irmão, de suprir aquelas necessidades. Aí é onde que o desespero entra, aí é onde, meu irmão, que começa a ser abalado o psicológico, o emocional. E quantos são os pais de família, as mães de família, os provedores de lar, que acaba dando cabo da própria vida? Não, eu não quero ver o sofrimento da minha casa, eu não suporto ver o meu filho pedindo, eu não suporto ver a minha família passando necessidade. Mas não é o que o Senhor quer para você. Ele quer que você ouça a palavra de Deus, Ele quer que você creia no Senhor, Ele quer que você continue confiando, que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Ele quer que você continue confiando, que Ele é Deus que faz sair água da rocha, e Ele vai suprir sua necessidade, da sua casa e da sua família.
família. Ele quer que você continue sendo fiel. Meu irmão, seja fiel. Sabe, seja fiel. Nós estamos aqui numa semana de santificação. Uma semana aqui que a gente no domingo vai tomar a Santa Ceia. A gente vai se assentar à mesa com Cristo. E nós temos que rever a nossa vida. Sabe, nós temos que ir ali, tirando todo tipo de infidelidade da nossa vida. Sabe, a gente tem que ir tirando tudo quanto é tipo de coisa que desagrada a Deus. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus poderoso. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. Meu irmão, o nosso Deus é Deus que faz milagre. Aqui, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão, uma grande multidão. Esse Deus, ele não mudou, ele ainda faz os mesmos milagres. Meu irmão, então sabe, de ficar aí com teu coração, sabe, atribulado, pensando, bispo, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, olha como é que está a crise, olha como é que está as coisas aí, meu irmão, eu sei, a crise está aí, o aperto está aí, sabe, a falência está rodeando todo mundo, mas você tem que ter certeza de uma coisa, que ao seu redor tem anjos, o guarda de Israel, de Sião, ele está ao teu redor, ele não vai deixar a vergonha bater na tua porta, entrar dentro da tua casa. Descansa o teu coração. A palavra de Deus diz que inútil é, meu irmão, acordar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que penosamente a gente granjeia, sendo que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não sei o que você está enfrentando nessa noite, eu não sei que tipo de aperto financeiro que você está enfrentando, mas o meu Deus é Deus que faz sair água da rocha, ele multiplica pão e peixe, ele usa um corvo para levar pão e carne para o seu servo. Meu irmão, o Senhor, ele vai entrar com provisão na sua vida. A palavra do Senhor diz: fui moço e hoje já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Descansa na presença do Senhor, descansa o teu coração e seja fiel, porque ele já está preparando uma clientela para você, ele está preparando uma porta para você. Talvez você está preocupado pensando nas suas contas, nos seus boletos que vão vencer. O Senhor está falando para você nessa noite: eu sou o Senhor que cuido, eu sou o Senhor que zelo, eu sou o Senhor que entro com providência sobre a vida do meu povo. Os pardais não semeiam, os pardais não colhem, contudo o Senhor os alimenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé, creia no Senhor, ele não vai deixar faltar na sua vida, ele não vai deixar faltar na sua casa. Confia no Senhor. Meu irmão, você está na direção, não significa que você não vai ter problema, não. Ah, como eu queria, meu irmão, como eu queria. Oh, Jesus, como eu queria que fosse assim. Obedece a Deus e sua vida vai ser mansa. Obedece a Deus e não vai acontecer mais nada com você, não é assim. A gente está vendo aqui, através dessa palavra. Eles estavam na direção, e a palavra de Deus diz aqui, que eles estavam sendo açoitados pelas ondas. E o vento era contrário. Talvez você chegou aqui nessa noite, meu amado, e a tua casa está sendo açoitada pelas lutas. Talvez você entrou por essas portas e o seu casamento está sendo açoitado. Está sendo ali, sabe, atingido pelos ventos das discórdias, das contendas, da separação. Talvez você está aqui, meu irmão, e a tua família está sendo ali açoitada pelos problemas da vida, pelos vícios, pelos cativeiros, pelas enfermidades. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua família. Eu não sei o que está acontecendo dentro do teu lar, com a tua parentela. Mas eu quero falar para você, minha irmã, meu irmão, esse Deus, ele ainda faz obra. Esse Deus ainda faz milagre. Eu não sei a situação
a qual você entrou, mas uma coisa eu sei, que se você abrir o teu coração para essa palavra, se você abrir o teu coração para a palavra do Senhor, se você deixar Ele direcionar a sua vida, se você deixar Ele guiar a sua vida, os seus caminhos, meu irmão, Ele tem o poder de fazer cessar essa tempestade, Ele tem o poder de trazer calmaria, Ele tem o poder de tirar os açoites, de tirar as prisões, de tirar as cadeias e levar a libertação e restauração para a tua casa e para a tua família. Então, meu irmão, sabe, esteja sempre na posição, sabe, não seja você aquele que vai entrar para dentro de uma tempestade, de uma tribulação, não. Mas se você estiver na direção, se você estiver ali, ó, na fiação, obedecendo, se você olhar para você e falar, bispa, pela misericórdia. Meu irmão, porque é pela misericórdia que a gente obedece a Deus. Não é porque ninguém é bom, não. Não é porque ninguém é forte, não. É pela misericórdia, bispa, pela misericórdia eu tenho me esforçado. Eu tenho me esforçado e aqui eu estou debaixo da palavra que sai desse altar. Quando eu entro por essas portas, quando eu sento nessa cadeira, eu abro o meu coração e eu recebo a palavra de Deus, eu coloco no meu coração e eu começo a praticar. Pela misericórdia eu tenho me guardado, eu tenho fugido da aparência do mal. Pela misericórdia eu tenho aqui, ó, me esforçado de estar debaixo, diante da palavra desse Deus. Meu irmão, creia no teu coração que o Senhor é fiel e justo. Ele olha para você, Ele vê a sua renúncia, Ele vê quantas são as vezes que você prefere dar um passo atrás para não tomar a frente de Deus e tentar resolver as coisas do seu jeito. Ele conhece, Ele vê quando você ora, quando você fala, Senhor, está difícil demais, Senhor, parece que eu não estou aguentando, Senhor, vem me socorrer, Senhor, estende a sua mão, alcança essa área da minha vida que está sendo açoitada, que está sendo devastada pelas tempestades, pelas tribulações. Ele olha, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece, mas Ele sabe também que você tem ensino, que você tem instrução, que você tem resistência, que Ele já te deu armas de defesa para você se defender do teu inimigo, para você se defender do teu adversário. Ele sabe que você já tem um coração calafetado e que você não vai deixar essas coisas, essas setas, esses dardos inflamados te atingir. Pelo contrário, aí é que você vai se dobrar mais, aí é que você vai se colocar mais na presença do Senhor, porque você sabe que a sua bênção está perto, que o teu milagre está perto, porque quando Satanás começa a fazer barulho, ele sabe que a tua vitória está perto, e ele está dando as cartadas finais. Nessa noite seja perseverante, homem de Deus, mulher de Deus, não baixa as tuas guardas não, persevera firme, porque a tua vitória está chegando. O Senhor vai alegrar o teu coração com a tua vitória, e você vai se regozijar na presença desse Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Aqui, ó, o vento estava contrário. Então, meu irmão, sabe, esteja na direção e com a palavra guardada no coração. Meu irmão, sabe por que tem um monte de crente frustrado? Sabe por que tem um monte de crente baixando as guardas e voltando atrás? Porque ele acha que ele entregou a vida para Cristo e a vida dele vai ser um mar de rosa. Ele acha que porque ele está vindo na igreja de quarta-feira, não vai ter mais luta na família, não vai ter mais adversidade. Meu irmão, isso não é verdade, nós vamos passar por tribulações. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías 43, versículo 2, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Então isso quer dizer que você vai passar pelas águas, mas elas não vão te afogar. Você não vai ser afogado nessas águas que vem, meu irmão, sabe, ali, ó, para afogar você, a tua casa, a tua família, o teu casamento.
A palavra do Senhor diz lá em Salmos: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Ele está falando que nós vamos ter aflição, meu irmão. Aflição não é coisa boa, não. Aflição é angústia, é sofrimento. Aflição é dor. Ele está falando: olha, vão ser muitas, não vai ser uma. Talvez você está aqui, você está falando: ufa, bispo, acabei de vencer uma aflição. Meu irmão, continua perseverando, continua guardando o teu coração, porque outras aflições vão se levantar. São muitas as aflições que vêm contra a vida do justo, contra a vida do homem, da mulher de Deus, mas o Senhor está falando que de todas o Senhor nos livra, de todas o Senhor nos livra. Ele não vai te deixar sozinho em nenhuma dessa aflição. Ele vai estar com você e Ele vai trazer livramento para você. Então aqui, sabe, meu irmão, descansa o teu coração no Senhor, meu irmão. Sempre que a luta estiver difícil, lembra de quem deu a direção para você. Lembra daquele que falou para você ir. Lembra quem foi aquele que falou para você seguir nesse caminho. E aí você vai ter certeza: o meu Deus está comigo. Eu vou vencer, é só um tempo. Vai passar a luta, vai passar a adversidade. Sabe, talvez áreas da sua vida estão sendo açoitadas. Bispo, olha, sabe, minha vida sentimental é um zero à esquerda. Já foi tanta decepção, já foi tanta frustração. E olha, eu acho que é melhor eu ficar aqui mesmo no meu canto, acabar com essa história de ter alguém, de ser a tampa da panela de alguém, porque olha, não dá. Meu irmão, não deixa que as amarguras da vida tirem a esperança do seu coração. O Senhor tem o poder de preparar uma vida sentimental abençoada para você. Mas meu irmão, minha irmã, seja inteligente também e abre o olho. Porque às vezes é cada coisa que a gente se submete, que a gente entra, que a gente vê. Minha irmã, quantas são as mocinhas que são por aí, novas, umas moças bonitas, cheias da presença de Deus, do brilho de Deus, e acaba se enroscando com cada coisa. Não, bispo, eu vou mudar ele, eu vou trazer ele para a igreja. Será? Será? Eu não estou aqui falando, minha irmã, sabe, eu não estou aqui falando para você: olha, você só pode namorar com gente que é de dentro da igreja, ou você pode namorar com quem... Não é isso que eu estou falando, porque quem escolhe somos nós. Nós escolhemos a pessoa que nós vamos construir uma vida com ela. Aí eu vou construir a vida com... Escolhi um homem para construir a minha vida com ele, mas é uma pessoa sem responsabilidade. É um homem que não está nem aí para nada, não quer nada com nada da vida. Não quer trabalhar, quando trabalha gasta o dinheiro tudo com besteira. Minha irmã, você está achando que você vai ter uma vida fácil? Não, bispo, depois que casar muda. Não muda não. Não muda não, escolha. Namoro é para isso, é para você escolher. É para você conhecer. Aí o cara vai lá, se engraça com a menininha: bispa, mas ela é linda. Ela é jeitosa, ela é formosa, ela é carinhosa. Mas ela não gosta de arrumar o quarto, ela não gosta de fazer comida, ela não gosta de fazer nada. Meu irmão, você vai fazer tudo quando você casar? Ah, bispa, aí não, né? Então, você está vendo como vai ser o seu futuro. Então, sabe, não reme para dentro da tempestade. Porque aí depois vem: bispo, meu Deus do céu, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa, ora pelo meu casamento, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher. Então, irmã, quando Deus estava te mostrando ali no tempo do namoro, no tempo do noivado, será que você não conseguiu enxergar? Será que você não viu que era Deus te falando: olha, pula fora que esse barco está furado, pula fora porque não é isso que eu tenho para você. Bispa, mas eu estava com medo de ficar sozinho, eu estava com... Então, agora você não está sozinho, agora você vai lutar. Agora você vai, a bispa então está perdida, eu vou ter que viver com esse traste o resto da vida. Irmã, você não escolheu? Agora vamos orar para Deus fazer obra. Porque não tem pau torto que Deus não endireite, entendeu? Ele tem o poder de endireitar. Mas, é aqui, é debaixo de oração. Bispo, então Deus não vai mais me tirar da tempestade? Vai.
Ele vai trazer calmaria para você. Mas agora, ó, você vai ter que estar aí disposta a tomar o aguaceiro da tempestade que você mesma entrou. Por isso, meu irmão, minha irmã, vigia. Sempre olha para a direção. Que direção que eu estou andando? Essa direção que eu estou seguindo aqui, foi a que Deus me deu? Não. Então, meu irmão, volta atrás. Converte o seu caminho. Faz ali, ó, a conversão, volta para o início ali, ó, e volta ali para o lugar da onde você parou de ouvir a voz de Deus. Fala, não, Senhor, foi aqui, eu parei, eu me desviei, eu olhei para isso, eu olhei para aquilo, mas agora eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz, eu estou aqui para receber a Tua direção. Fala, aponta o caminho que eu vou andar por ele, me dá a direção que eu vou seguir ela. Fala comigo, me ensina, me instrui, que eu vou me deixar ser ensinado, eu vou me deixar ser instruído, eu vou obedecer a Tua voz, e eu sei que lá na frente eu também vou glorificar o Teu nome, que lá na frente eu também vou exaltar o Teu nome, que lá na frente eu também vou viver a bênção do Senhor na minha vida. Esteja na direção do Senhor. E diz aqui, ó, no versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que Jesus chegou um certo momento, Jesus foi ter com os discípulos. Sabe o que Deus está mostrando para mim aqui, para você? Ele nunca vai nos deixar sozinhos no meio de uma tribulação. Nunca. Nunca Ele vai nos deixar sozinhos. Ele falou, deixa eu ir lá ver como é que estão os meus discípulos. Deixa eu ir lá ver como é que os meus discípulos estão se saindo. Deixa eu ir lá ver qual que é a reação dos discípulos no meio da tempestade. Meu irmão, e assim é comigo, é com você. O Senhor, Ele envia palavra, Ele envia ensino, Ele envia instrução nesse lugar. Ele fala para mim, para você, como nós temos que nos portar diante da nossa casa, da nossa família. Ele nos ensina como que a gente tem que se comportar, como a gente tem que agir. Aí Ele permite o vento soprar dentro da nossa casa. Ele permite ali, ó, sabe, as pessoas começar a se estranhar dentro da casa, porque Ele quer ver qual que vai ser a minha reação, qual que vai ser a sua reação. Ele quer ver como que nós vamos agir diante da adversidade. Amados, aqui a palavra do Senhor diz que enquanto Jesus estava indo para ver como estavam os discípulos, para se encontrar com eles, encontrou os discípulos desesperados, encontrou os discípulos aterrorizados, e não é essa maneira que o Senhor quer me encontrar, não é essa maneira que Ele quer te encontrar. Por isso nessa noite, meu querido, peça para o Senhor, Senhor, me ajuda, não deixe eu perder as minhas estruturas, não deixe eu estar com o meu psicológico abalado, com o meu emocional abalado. Me dá firmeza de caráter, me dá firmeza espiritual, me dá firmeza emocional, psicológica, porque quando o problema se der dentro da minha casa, eu quero continuar tendo serenidade para continuar ouvindo a Tua voz. A palavra do Senhor diz aqui que eles estavam desesperados e que eles começaram a gritar, de tamanho era o medo, tamanho era o terror. Meu irmão, eu não sei o que está trazendo medo na sua vida, eu não sei o que está fazendo a tua mente criar fantasma. Talvez você está olhando para a situação e você está engrandecendo o teu problema. Você está falando, bispo, é que o problema é grande demais, o problema está crescendo demais, o problema está grande demais, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir derrubar essa barreira, eu não vou conseguir derrubar esse gigante, eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer. Nessa noite o Senhor, Ele está falando, acalma o teu coração, põe o teu pensamento aí para descansar nas promessas do Senhor. Aquele que fez a promessa é fiel. Meu irmão, mantenha o teu equilíbrio, não deixe o medo te dominar. A palavra do Senhor diz aqui, ó, que esses homens estavam tomados de medo.
Eles foram tomados pelo medo. E nós não podemos estar assim. Sabe, porque o medo, ele coloca ali um ponto final na nossa fé. Ele nos impede de continuar crendo. Bispo, eu não consigo mais crer. Eu olho para o meu marido, eu não consigo crer que essa vai mudar. Eu olho para minha esposa, eu acho que não tem mais jeito. Eu olho para os meus filhos, sabe, eu acho que o que eles estão vivendo lá nesse mundo, sabe, as promiscuidade que eles estão vivendo, sabe, a criminalidade, a vida errada, tudo que eu acho que não tem mais jeito. Não, meu irmão, tem jeito sim. O nosso Deus é Deus que transforma. O nosso Deus é Deus que liberta. Mas, meu irmão, sabe, tem aí no teu coração a fé viva, operante. Esses homens aqui, eles acabaram de ver um testemunho lá, o milagre da multiplicação. Será que esses homens não estavam com o coração se regozijando de alegria por ter visto o milagre do Senhor? Será que esses homens não estavam maravilhados de poder participar daquela grande multiplicação? De poder juntamente com aquela multidão se alimentar, comer pão, comer peixe, até se fartar, até recolher 12 cestos cheios? Será que esses homens não estavam com o coração jubilante na presença do Senhor? Será que ali durante aquele percurso de um lado da margem até o outro, será que eles não estavam conversando a respeito do que tinha acontecido? Você viu Pedro, você viu João, era só 5 pães e 2 peixinhos, mas o Senhor, Ele levantou, Ele deu graça, e Ele começou a dividir, e todos foram alimentados. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que nos chamou, esse é o Deus que nos escolheu, esse é o Deus que vai usar as nossas vidas. Será que eles não tinham isso no coração? E de repente vem a tempestade, de repente vem o vento e tudo aquilo foi por terra. E quantas são as vezes, meu irmão, que nós estamos assim? Quantas são as vezes que o Senhor acaba de se mostrar grandiosamente na nossa vida, e de repente se levanta outra tempestade, e ali a gente já se esquece, ali a gente já se esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida. A gente se esquece de todas as curas que o Senhor já fez na nossa vida. A gente se esquece das libertações que o Senhor já fez na nossa vida. E a gente já acha que o nosso barco vai naufragar. A gente começa a achar que a tempestade é grande demais. A gente começa a criar fantasma na nossa mente. Eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir me livrar. Mas não é o que o Senhor quer. Ele quer que você mantenha acesa. Ele quer que você busque na sua memória. Não, peraí, é na direção do meu Deus que eu estou. Foi o Senhor Jesus que mandou eu seguir esse caminho. Então esse mal se levantou, mas ele vai cair, ele vai cair. Esse problema veio por um caminho, mas por 7 ele vai bater em retirada. Esse mal se levantou na minha casa, na minha família, no meu casamento, mas o meu Deus é o Deus da família, é Deus que restaura, é Deus que liberta, é Deus que transforma. Ele vai se manifestar dentro da minha casa. É o que o Senhor quer que eu faça, meu irmão, é o que o Senhor quer que você faça. Meu irmão, não deixe o medo dominar a sua vida. Bispo, então você está falando que eu não posso ter medo? Não, não é isso. O medo não pode te dominar. Nós estamos sujeitos, meu irmão, a ter medo. Nós estamos num corpo de carne e osso. Nós temos sentimentos. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, dominar a nossa mente. Porque na hora do medo, na hora do desespero, meu irmão, a gente não consegue fazer nada. Tenta você, com um molho de chave na mão, a casa pegando fogo, tenta você abrir, achar a chave, colocar na fechadura e abrir. Você não consegue, você treme tanto, você não lembra nem qual que é a chave que abre aquela porta. Por causa do medo, por causa do desespero. É assim que nós ficamos diante dos problemas. A gente não lembra mais quem é o Deus que nos chamou. A gente não lembra mais o Deus que fez a promessa na nossa vida. E a gente começa a se debater, a gente começa a gritar. A gente começa a deixar o terror tomar conta da nossa vida. Mas nessa noite, meu querido, pelo poder dessa palavra, se desperta.
Pelo poder dessa palavra, meu irmão, minha irmã, tire esses fantasmas da sua mente, do seu pensamento, da sua cabeça. Não deixe esses medos te dominar. Maior é aquele que fez a promessa na tua vida. Maior é aquele que está vindo ao teu encontro. Assim como Jesus estava indo de encontro àqueles discípulos, Ele está indo de encontro a você nessa noite. E maior é Ele do que essa tempestade. Maior é Ele do que esse vento, maior é Ele do que essa tribulação, maior é Ele do que essa contenda dentro do teu lar, maior é Ele do que essa ameaça de divórcio, de separação, que tem se levantado dentro da tua casa, maior é Ele do que esse vício, que tem afrontado, tem aprisionado os teus filhos, os teus entes queridos. Nessa noite, pelo poder dessa palavra, põe o teu coração para descansar, põe o teu coração para descansar naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Lembra dos feitos do Senhor. Meu irmão, quem era eu, quem era você? Onde nós estávamos um dia, perdidos no lamaçal de pecado, presos por cativeiros, por prisões, por algemas. E quem somos nós hoje? Somos filhos do Altíssimo. Fomos libertos pelo poder de Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer na tua casa. É o que Deus quer fazer na tua família. Não deixe esse vento te desestabilizar, não, meu amado. Não deixe essa tempestade tirar suas estruturas, não. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Fala aí para você mesmo: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra da promessa do Senhor na sua vida. Lembra daquele que deu direção para você. E você vai passar por esse período de tribulação, de tempestade, e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Meu irmão, nunca permita que os problemas sejam maior do que a tua fé no Deus que te chamou. Nunca permita. Não deixa que o medo venha te dominar. Não deixa que ele venha tirar suas estruturas. Não deixa, sabe, que o abalo emocional, psicológico, espiritual venha te jogar no chão, não. Se mantenha firme. Com Cristo você é forte. Com Cristo você pode, bispo, eu não tenho força em mim. Mas o Senhor diz: diga ao fraco que eu sou forte. Ele te fortalece, Ele te sustenta. Meu irmão, ninguém por si só se mantém de pé, não. Ninguém por si só pode ter aqui, ó, o nível mais elevado, o patamar espiritual mais elevado. Ai dele se não for a misericórdia de Deus na vida. Todos nós carecemos da misericórdia, da mão poderosa, da destra firme e fiel do nosso Deus. Então, meu irmão, você não vai se fiar no que você faz. Sabe, eu não estou aqui, ó, firmado no meu jejum, na minha oração, na minha humilhação, embora eu tenha que fazer tudo isso por obediência à palavra do Senhor. Mas eu sei que é a destra poderosa do meu Deus que vai me sustentar. Eu sei que é a mão do Senhor que vai alcançar a minha casa, a minha família, e vão tirar todos da perdição e vai trazer eles para a presença deles. Amém, igreja? Diz aqui, ó, a palavra do Senhor, no versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus viu o desespero daqueles homens. Jesus viu o estado emocional, psicológico que aqueles homens estavam. Mesmo estando debaixo da direção de Deus, esses homens estavam abalados e Jesus viu. Meu irmão, Jesus conhece a tua estrutura. Ele conhece a tua estrutura aqui, ó, da mesma forma como ele chegou diante daqueles homens e falou: olha, tem bom ânimo, sou eu, não temas. Ele está falando para você nessa noite: tenha bom ânimo, não tema, eu estou indo ao teu encontro, eu estou indo te socorrer, eu estou indo te socorrer nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, nas suas falhas. Eu sou um Deus que estou presente para te aperfeiçoar, mas você não pode
pode temer, você não pode querer voltar atrás, você não pode querer salvar a sua própria vida. Aqui o Senhor, Ele falou, olha, tem bom ânimo, e nessa noite o Senhor está falando, tenha bom ânimo, igreja, recobra ânimo. Eu sei que a luta está difícil, está acirrado, eu sei que às vezes você olha e você não vê sinal nenhum de melhora, parece que nada está acontecendo, parece que nada está melhorando, bispa, parece mesmo é que está piorando, que as coisas estão andando para trás, mas o Senhor fala nessa noite, tem bom ânimo, não temas, porque aquele que fez a promessa é fiel. Se Ele mandou você atravessar, meu irmão, você vai atravessar. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, então você vai chegar do outro lado. Se Ele falou que você vai atravessar esse mar de problema, você vai atravessar o mar de problema e vai cantar o hino da vitória do outro lado. Aqui ele chegou, ele falou, olha, não temas. Meu irmão, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Bispo, é que o problema que eu estou passando é tão grande. É que a senhora não sabe, porque se soubesse. Se você soubesse, estivesse passando aqui, ó, isso daqui do que eu passo. Meu irmão, eu não sei. Realmente eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Mas aquele que te trouxe aqui nessa noite, aquele que te trouxe nesse lugar nessa noite, Ele sabe o que você está enfrentando. E Ele te fala nessa noite, tem bom ânimo, não tema. Meu irmão, nessa noite é noite, sabe, de envolver o teu coração com uma fé sobrenatural. É noite de você colocar o teu coração para confiar. É noite de você falar para o teu coração, ei, acalma, olha aqui, ó, lembra o que esse Deus já fez na minha vida. Lembra o que esse Deus já fez para nós. Olha quantas maravilhas Ele já operou. Olha quantos feitos Ele já realizou sobre nós. Então nessa noite descansa, nessa noite confia, nessa noite se envolva de fé sobrenatural e operante, porque aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nessa noite Ele quer que você coloque o teu coração para descansar e para confiar, porque Ele ainda tem obra. Se Ele falou que você vai atravessar, meu irmão, então você vai atravessar. Eu não sei se você vai chegar lá na onde você está indo, que nem Paulo, que sofreu um naufrágio, que chegou ali aos trancos e barrancos, que perdeu carga, que perdeu navio, mas ele chegou lá na onde ele tinha que chegar. A ilha de Malta recebeu Paulo, os tripulantes foram recebidos lá, o pessoal que trabalhava no navio foi recebido lá, porque Deus tinha falado para Paulo, Paulo, não temas, porque eu dei por amor de ti, por amor a você, todos que estão contigo vão estar a salvos na ilha. E assim aconteceu. Esse Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, esse Deus é o Deus que nós servimos. Então descansa o teu coração na presença do Senhor e deixa Ele fazer a obra na tua casa e na tua família. Amém, igreja? E diz aqui o versículo de número 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Pedro ouviu aquela palavra, ele reconheceu a voz de Jesus e falou, mas Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Deixa eu andar também aí, fala para mim ir que eu vou, porque sobre a tua palavra eu vou. E quantas são as vezes, meu irmão, que a gente vem para a casa de Deus falando, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, me mostra a direção, me mostra o caminho. Me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu estou perdido nessa situação. Meu irmão, mas o Senhor está falando para você nessa noite, dia após dia eu tenho te instruído
querido, nesse lugar. Você tem que crer, meu irmão, na palavra que foi proferida para você. Mas bispo, o vento está soprando, a tribulação veio, a enfermidade bateu na minha porta, o desemprego bateu na minha porta, o vício entrou na minha casa. Não importa, meu irmão, o que está acontecendo, as circunstâncias que você está vivendo não definem o Deus que você serve. O Deus que você serve está acima desse problema, dessa dificuldade. O Deus que você serve está acima dessa situação. E Ele está falando, você tem que crer. Você tem que crer na palavra que já foi dita, meu querido. Para de querer ouvir muita coisa. Para de querer falar, Senhor, usa um vaso, Senhor. Usa um vaso para vir aqui, ó, pôr a mão na minha cabeça e falar. A palavra é essa. A palavra é essa. Você queria a palavra de Deus. Nessa noite Ele está te falando, vem. Ele está te falando, vem. Ele está te falando, vem para a minha presença. Vem andar por cima desse problema. Sai desse barco que está aí, ó, querendo naufragar, e vem. E anda por cima desse problema. Anda por cima dessa dificuldade. Anda por cima desse mal que está aterrorizando a tua vida. Ele está te falando hoje. É a resposta de Deus para a sua vida. Vem. Você não vai ficar parado no problema, não. Aqui o título diz, Jesus anda por sobre o mar. Ele não quer que você fique parado no problema. Ele não quer que você fique parado na dificuldade. Ele quer que você ande. E nessa noite Ele está falando, vem. Ele está falando, vem. Sai do seu lugar de comodismo. Sai desse lugar, meu irmão, que está limitando a tua visão. Você está achando que você está seguro aí, mas o Senhor quer que você ande. Ele quer que você ande. Ele está falando, vem. Ele está falando, vem. Vem andar em cima do problema. Vem andar em cima da dificuldade. Não deixe esse medo te dominar, não. Ele está colocando diante de você nessa noite, meu irmão. Ele está colocando a oportunidade de você sair desse lugar que você está e você andar na presença dEle, para que você veja o sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aqui, ó, Pedro queria a palavra. E nessa noite o Senhor, Ele está falando conosco, Ele está falando com a igreja. Anda, não teme, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Meu irmão, o dia mal acaba. A noite chega ao fim. Sabe, a tribulação passa. Nós temos que crer nesse Deus que nos chamou, que fez a promessa sobre a nossa vida. Aqui, ó, a palavra de Deus diz que Pedro ouviu a palavra e o que ele fez? Ele desceu do barco. E a palavra de Deus diz aqui, ó, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. É tempo de você andar. É tempo de você andar por sobre esse problema, por sobre essa adversidade. Sabe? Ouça a voz de Deus, meu irmão. Não fica aí quando você ouve a palavra de Deus. Não fica naquela coisa, será que eu vou, não vou? Será que eu faço, não faço? Meu irmão, ouça, obedeça. Obedeça a voz de Deus. Se você estiver debaixo da direção de Deus, você nunca, meu irmão, nunca você vai ser envergonhado. Amém, igreja? Diz aqui a palavra do Senhor, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Igreja, pela segunda vez, Pedro estava debaixo da direção de Jesus. E pela segunda vez, Pedro estava deixando o medo tomar conta da vida dele. Sabe por quê? Ele tirou o olho de Jesus. A palavra de Deus diz que ele reparou. Meu irmão, quando ele desceu do barco, o mar ainda estava tempestuoso. O mar ainda estava agitado. Não é porque o mar tinha acalmado que Jesus estava andando e o mar se acalmou, não. Jesus vinha andando por cima de um mar que estava ali com as ondas agitadas. E quando ele falou para Pedro, Pedro, vem, pode descer, que Pedro desceu,
O mar ainda estava agitado. O mar ainda estava tempestuoso, mas Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava debaixo daquela palavra, olhando para Jesus. Mas a palavra do Senhor diz aqui: reparando, porém, na força do vento, teve medo. O vento estava soprando, estava lá, ó. Lá em Pedro, e aí ele tirou o olho de Jesus e foi olhar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E quantas são as vezes que a gente tira o olho de Jesus e olha para o problema, para a dificuldade, e a gente quer falar para a gente mesmo: aonde é que eu amarrei o meu burro? Olha só a situação que eu estou enfrentando, olha só o problema que eu estou vivendo. Mas nessa noite, meu querido, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua tribulação. Continua olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele vai fazer você passar por cima desse problema, dessa adversidade. Aqui, ó, Pedro desviou o olho e a palavra de Deus diz que ele teve medo. O medo voltou para o coração de Pedro, meu irmão. Quando a gente deixa o medo dominar o nosso coração, a gente não consegue confiar. A gente fala até assim: Senhor, eu confio, mas a gente está tentando mudar o casamento na força do nosso braço. Senhor, eu confio, mas eu estou tentando mudar o meu filho na força do braço. Senhor, eu confio, mas eu estou tentando salvar a minha própria vida, resolver o meu próprio problema. Não, vamos olhar para Jesus. Meu irmão, será que é o Jesus que chamou a Pedro, que falou: desce Pedro, pode andar? Será que o mesmo Jesus que permitiu a Pedro andar e andando, porque a Bíblia diz que ele saiu andando, será que ele ia deixar Pedro naufragar, afundar? Não, mas a incredulidade de Pedro, o medo de Pedro fez ele desviar o foco. Quando a gente desvia o foco, meu irmão, a tendência é o problema crescer, é o problema aumentar e é a gente afundar. Eu não sei, meu irmão, o que está afundando na sua vida, porque você deixou o medo tomar conta do teu coração. Eu não sei se é o seu casamento que está se afundando nas brigas, nos problemas, nas discórdias. Eu não sei se é a sua saúde, eu não sei se é o seu relacionamento familiar, com seus pais, com seus irmãos, sabe, com seu cônjuge. Eu não sei o que está se afundando, mas nessa noite o Senhor quer, meu irmão, que você venha andar, que você não venha afundar não, que você continue aí por cima desse problema, por cima dessa dificuldade, porque Ele vai trazer calmaria para a sua vida, Ele vai trazer calmaria para a sua casa, Ele vai mudar essa situação que você está vivendo. A palavra de Deus diz aqui, ó, que ele começou a afundar. Mas o que ele fez? Ele gritou: salva-me, Senhor. Irmão, não sei o que está se perdendo na sua vida. Eu não sei o que está naufragando, o que está afundando na sua vida. Mas nessa noite, faça como Pedro. Pede ajuda para o Senhor. Meu irmão, Pedro era pescador. Não era o primeiro mar bravio que Pedro enfrentava. Ele pescava, ele vivia da pesca. Quantas são as vezes que lá atrás Pedro não passou por tempestades? Aqui, ele podia nadar. Ele podia tentar do jeito dele. Não, peraí, eu sou pescador, eu vou tentar sair daqui. Eu vou tentar me salvar, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ele preferiu pedir a ajuda de Jesus. Meu irmão, por mais que você saiba, por mais que você seja profissional em alguma área, por mais que você tenha sabedoria, por mais que você tenha entendimento, não tente você do seu jeito salvar a sua vida, as áreas da sua vida. Peça socorro para o Senhor Jesus, peça socorro para Cristo.
que Pedro, ele não correu, ele não tentou fazer alguma coisa para se salvar, não. Ele falou, eu vou pedir ajuda de Jesus, eu vou pedir ajuda de Jesus. Enquanto eu estava olhando para ele, eu estava andando, eu vacilei sim, eu fiquei com medo sim, mas eu vou pedir o socorro dele, e ele vai me socorrer. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, e você vacilou lá atrás, você teve medo lá atrás, e áreas da sua vida estão se afundando. Nessa noite o Senhor, ele está falando para você, vem para a direção dele, ouça a voz dele, ouça o ensino dele, clame a ele, busque o socorro dele, e ele vai socorrer a sua vida, ele vai socorrer o seu casamento, ele vai socorrer os seus filhos, ele vai socorrer a sua vida sentimental, ele vai socorrer as áreas da sua vida que estão se afogando, ele vai tirar das profundas águas, e ele vai colocar num lugar a salvo, para a honra e glória do nome dele. Amém, igreja? Ele gritou aqui, ó, salva-me, Senhor. É assim que nós temos que estar. Sabe, muitas das vezes a gente fala, não, eu já sei como fazer isso daqui. Eu já sei como fazer aquilo. Irmão, busque a ajuda de Deus. Por pior que esteja a situação que você esteja vivendo, nunca se afaste da presença de Deus. Prefira estar na presença de Deus. Prefira estar com Jesus. Porque, meu irmão, Ele é Deus que faz milagre. Quando está tudo perdido para o homem, quando está tudo perdido para a humanidade, quando a gente não tem mais alternativa a que recorrer, sabe, quando a gente não tem mais possibilidade para usar, o Senhor, Ele vem com sobrenatural. Então busque sempre o socorro de Deus para a sua vida. Não se iluda, meu irmão, na força do braço a gente não consegue nada. Na força do braço, bispo, mas como não consegue nada, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Meu irmão, a gente por um tempo parece que vai bem. Por um tempo, parece que aquele homem que construiu a casa sem alicerce, parece que ele estava bem. Ele levantou também uma construção. Ele levantou também uma casa. Mas veio a enchente, veio as águas, meu irmão, e a palavra de Deus diz que logo aquela casa desabou. E foi grande a ruína. Meu irmão, não construa a sua vida, o seu futuro sem Deus. Não construa ele longe da presença de Deus. Meu irmão, porque as adversidades da vida vêm, ela vem para o justo e vem para o perverso. Ela vem tanto para um quanto para outro. Bispo, então que vantagem que tem? Que vantagem que tem de eu ser o justo? Que vantagem que tem de seguir a direção, de obedecer a palavra? A vantagem que tem, meu querido, é que se você tiver como justo na presença de Deus, e a palavra de Deus diz que aquele que pratica a minha palavra é justo, se você tiver como justo diante do Senhor, a tua vida, a tua casa, as áreas da tua vida vão estar construídas na rocha, e elas não vão cair por terra, ela não vai ser abalada, ela não vai ir para o chão. Então nessa noite escolha estar na presença do Senhor, olhando para Jesus. Meu irmão, por mais que tudo esteja apertado, por mais que tudo pareça que está sem saída, esteja com Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta que vai ter saída para você, vai mostrar saída para você. Bispa, não tem saída para minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos? Tem. O nome dessa saída se chama Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré, Ele é a porta. Ele é a porta, Ele está te convidando nessa noite. Entra por essa porta. Entra por essa porta que você vai achar descanso para você. Você vai achar descanso para a sua alma. Você vai achar descanso para as áreas da sua vida. E diz assim, a palavra do Senhor para a gente encerrar. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Meu irmão, sabe o que Deus está mostrando para a gente nessa noite? Que mesmo nas minhas fraquezas,
mesmo nas minhas falhas, Ele continua sendo Deus. Ele podia olhar para Pedro e falar, se vira, seu covarde. Quem mandou você duvidar? Eu não falei? Segunda vez que eu estou falando com você. Ele podia falar, agora se vira, agora dá seus pulos aí, bate os bracinhos aí, ó, e sai. Não, a palavra de Deus diz prontamente, Ele estendeu a mão. Prontamente Ele estendeu a mão, meu irmão. Sabe o que o Senhor está querendo nos mostrar nessa noite? Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece a nossa estrutura e Ele não vai nos cobrar, meu irmão, acima daquilo que Ele sabe que a gente pode suportar. O que Ele está falando para mim, para você nessa noite, é que a gente tem que se aproximar, a gente tem que crer. Mas muitas das vezes, bispo, é verdade, a gente fraqueja na fé, meu irmão, é verdade. Eu não estou falando aqui para você que tem super crente, não, é um super homem da fé, não, não existe. E às vezes a dúvida quer entrar no nosso coração. Às vezes a dúvida sim quer nos abalar, como abalou aqui a fé de Pedro, que fez ele afundar. Mas ele lembrou, Jesus está aqui. Jesus está pertinho de mim, eu vou buscar o socorro dEle. Meu irmão, quando você estiver nas suas falhas, nas suas fragilidades, não se afasta de Jesus não, busca o socorro de Jesus. A gente vê aqui, Jesus estava pertinho, que Jesus estendeu a mão. Jesus não saiu correndo por cima das águas para chegar em Pedro, não. Ele estava pertinho, mas Pedro duvidou. Mas mesmo assim Jesus estava pronto, Ele estava pronto para estender a mão, para tirar Pedro das muitas águas. E nessa noite Ele está pronto para estender as mãos para você. Talvez você está aqui e você fala, bispa, eu naufraguei no meu casamento, na minha vida conjugal, eu naufraguei na criação dos meus filhos, eu naufraguei ali no cuidado do meu corpo, da minha saúde, eu naufraguei na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, e eu estou lá no baixo, lá debaixo das águas. Nessa noite, o meu Deus, o Senhor Jesus, Ele está estendendo a mão, Ele está falando, filho, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, eu vou te tirar dessas muitas águas, eu vou te levantar, eu vou te tirar desse lugar de profundeza, eu vou te tirar daí, eu vou tirar as áreas da sua vida que afundaram, e eu vou te colocar de pé de novo. Nessa noite, creia, a mão do Senhor Jesus está aqui neste lugar para tocar na tua vida. Deixa Ele te socorrer, meu irmão, deixa Ele socorrer o teu casamento, deixa Ele socorrer os teus filhos, deixa Ele socorrer a tua vida espiritual, a tua vida ministerial. Deixa Ele te levantar e te colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz aqui, ó, homem de pequena fé, porque duvidaste? Meu irmão, não duvida não, não duvida no teu coração não, esse Deus ainda faz milagre, a mão desse Deus não se encolheu não. Talvez você está olhando, está falando, bispo, eu estou vivendo coisa que eu nunca pensei que eu ia viver. O Senhor, Ele está falando, a mão dele não se encolheu não, Ele ainda continua com a mão estendida, Ele ainda faz milagre, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda restaura, Ele ainda salva, Ele é Deus de salvação. Ele quer salvar você, a tua casa, a tua família, as áreas da tua vida que estavam se perdendo. E Ele diz aqui, ó, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos, os dois saíram das águas e entraram no barco, e o vento cessou. O Senhor quer entrar no teu barco nessa noite. Meu irmão, essa tempestade vai acabar. Vai ter calmaria, meu irmão, vai ter calmaria. Vai ter calmaria para você, para a tua casa, para a tua família. Aqui a palavra do Senhor diz, ó, entrando, aqui ó, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus quer acalmar as tempestades da sua vida. Ele quer entrar no teu barco, Ele quer acalmar as tempestades da tua vida.
Essas muitas águas que estão açoitando a tua casa, a tua família, o teu casamento, as áreas da tua vida, o Senhor, Ele quer trazer calmaria. E a palavra de Deus diz aqui, ó, e os que estavam no barco o adoraram. Quem que está no teu barquinho, meu querido? Bispo é o meu marido, bispo é a minha esposa, são os meus filhos, são os meus pais. Esses que estão no seu barquinho, meu irmão, vão contemplar a grandeza de Deus, vão contemplar o agir de Deus, vão contemplar as maravilhas que o Senhor vai realizar. Meu irmão, isso que você está passando agora, isso que você está enfrentando agora, é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, é para que todos vejam a mão do Deus que você serve, que conheçam o poder do Deus que você serve, porque às vezes a gente fala para o nosso ente querido, a gente fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, mas outra coisa, meu irmão, é eles ver a gente vivendo, é eles ver aquele mar tempestuoso e a mão do nosso Deus indo lá, nos pegando e nos colocando a salvo. É outra coisa, meu irmão, você falar por irmão, creia que esse problema vai sair da sua vida, mas você está passando por problema e você crê, e você vê a mão do teu Deus te socorrendo, você vê a mão do teu Deus te alcançando, você vê a mão do teu Deus te curando, você vê a mão do teu Deus te libertando, te salvando. Aí, meu querido, todos têm que reconhecer que o Deus que você serve é vivo, que Ele opera, que Ele transforma, que Ele faz milagre e que Ele exalta o nome dEle para que fique conhecido que não há outro além dEle, que Ele é o poder, que Ele é majestoso e que Ele pode todas as coisas. Nessa noite o Senhor está te convidando, creia. Ele está te convidando, creia. Sabe, tira os seus medos, tira os fantasmas, tira os temores e aquieta o teu coração. Tem bom ânimo nessa noite. Tem bom ânimo, meu irmão, porque nada vai se perder. Aquele que deu direção para a tua vida, aquele que deu direção, que apontou o caminho para você, Ele vai fazer você chegar no lugar que Ele falou que você ia chegar. E Ele vai fazer você viver todas as promessas que Ele tem para você, para sua casa e para sua família. E se nessa noite você creu nessa palavra, louve ao Senhor com as suas palmas, engrandeça esse Deus com as suas palmas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te chama, vem, Ele te chama, vem, anda por sobre esse problema, por sobre essa adversidade, que eu vou glorificar o meu nome sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Nós vamos agora fazer a humilhação.